Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero comentar sobre dois anúncios do dia 1º de abril que acabaram fazendo até com que muitos duvidassem e colocassem, é óbvio, né, na questão de pegadinha. Então no vídeo de hoje eu quero comentar sobre Era Uma Vez em Hollywood 2, dirigido pelo David Fincher com roteiro de Quentin Tarantino, e também sobre a estratégia de 4 filmes de Os Beatles em 2028, algo que a Sony nunca fez parecido, e a gente vai analisar também a partir de agora a própria repercussão para a indústria cinematográfica. O primeiro tema dessa live é sobre a sequência de Era Uma Vez em Hollywood. Nós já sabíamos que existia um projeto do David Fincher e do Brad Pitt em desenvolvimento. Isso já tinha sido, inclusive, anunciado por sites e existia só essa dúvida. Até algumas informações pautavam de que o David Fincher retornaria para uma sequência envolvendo um filme da carreira do Brad Pitt. Agora, eu jamais poderia imaginar que esse filme seria Era Uma Vez em Hollywood, pelo seguinte motivo: é um longa do Tarantino. Então o Tarantino ele acabaria cedendo o seu texto para um outro diretor, por mais que o Fincher seja um diretor que eu gosto muito, mas não é algo que você vai ver acontecer no cinema. Então, ontem, quando surgiu essa notícia pelo The Playlist, inicialmente, até muitos levaram para a questão do 1º de abril, porque parecia tão longe, tão absurda essa notícia, né? Primeiro da sequência, segundo do Tarantino não dirigindo, terceiro de um filme que seria da Netflix, que não dava para levar muito a sério. Até que no final da tarde, vários outros veículos, como Variety, Hollywood Reporter, Deadline, colocam nas chamadas não só complementos sobre isso, mas também colocam o seguinte: acredite, não é uma pegadinha do 1º de abril, esse projeto está acontecendo. Então, qual seria a base do projeto? O roteiro que não tinha sido aproveitado pelo Tarantino, que, segundo a Deadline e a Variety, tinha sido em uma outra história também chamado em um determinado momento de O Crítico. Aí, nesse caso, nós teríamos o retorno do Cliff Booth. Esse roteiro chega ao Brad Pitt, o Brad Pitt considera bom demais para não acabar tocando, e a ideia seria do Tarantino escrevendo, do Tarantino cedendo esse roteiro para um filme dirigido pelo David Fincher nesse universo de Era Uma Vez em Hollywood. Então é algo que chama a atenção porque não é um anúncio comum que envolve gigantes, né? Envolve Tarantino, envolve uma sequência de um filme do Tarantino em que ele provavelmente vai ter um papel importante não só no roteiro, mas na produção, quem sabe, executiva, na consultoria, mas vai se tornar um filme, se confirmado isso no final das contas, né? Porque passa por uma série de burocracias até chegar um anúncio oficial da Netflix. É um longa dirigido pelo David Fincher que teria aí distribuição da Netflix. Obviamente um filme caríssimo. Então até existe numa dessas matérias desses grandes veículos, é um filme que custará mais de 200 milhões de dólares para a Netflix. E olha, pelo que a Netflix vem gastando recentemente em produções, pega o filme dos irmãos Russo, mais de 300 milhões de dólares de investimento, obviamente vai ser uma produção bem cara, essa faixa dos 200 milhões de dólares, até levando em conta que havia sido desenvolvido previamente pelo Tarantino em Era Uma Vez em Hollywood. Então, esse é o tipo de anúncio que ele vem como um choque, não para só revisitar Era Uma Vez em Hollywood, mas sabendo que você teria aí o Cliff Booth, o personagem do Brad Pitt, como protagonista, e alguns adendos feitos em outras matérias de que o Leonardo DiCaprio teria uma participação especial, de que a Margot Robbie estaria interessada, mas só desse anúncio, nós estamos no período da CinemaCon, né? Só dessa notícia chegar em vários sites e de que cada site, cada revista acaba trazendo uma informação nova, é de notar o seguinte: essa notícia aqui ela tem impacto maior do que qualquer anúncio da CinemaCon. Então é uma notícia que ela consegue mais repercussão do que qualquer coisa que é anunciada na CinemaCon. Eu vou repercutir todos esses anúncios na próxima transmissão ao vivo do canal, mas esse aqui de Era Uma Vez em Hollywood 2
eu não conseguiria esperar até a próxima live, eu tinha que fazer um vídeo especial também, até para dividir com um outro tema que eu quero tratar aqui com vocês, que é a confirmação não só dos filmes, né, de 4 filmes envolvendo os Beatles, da confirmação do elenco, que terá o Paul Mescal, o Joseph Quinn, o Barry Keoghan e o Harris Dickinson, mas também o fato de que os 4 filmes chegarão em abril de 2028. Gente, eu fiz já a cobertura em transmissões ao vivo do anúncio desse projeto, de que o Sam Mendes ele tinha dito que ele trabalharia, né, ele abriria mão de vários outros filmes para focar nesses 4 filmes. E o Sam Mendes ele deu uma declaração no final do ano passado que me chamou muito a atenção, que o sonho dele seria lançar esses 4 filmes no mesmo dia. Se fosse uma empresa como a Netflix, se fosse uma empresa como a Amazon, Apple, eu até poderia falar para vocês assim, olha, é um experimento para streaming, mas não é o caso, gente. Nós temos aqui um lançamento de uma gigante que visa muito retorno da bilheteria, que é a Sony. Então, quando a gente pega até filmes que são lançados com um curto espaçamento, você precisa gerar esse interesse, né? Você precisa pautar um bom marketing. E tem vários casos aqui que a gente poderia trazer para consideração. Um dos mais famosos é o do curto distanciamento entre Matrix 2 e Matrix 3. O próprio Wicked, que teve uma repercussão excelente, é um ano de distância da parte 1 para a parte 2. Tem filmes que eles até são colocados na grade com um espaçamento menor. Vide Horizon do Kevin Costner, que teria, né, em questão de 2 meses ali a parte 1 e a parte 2, e não dá certo, de modo que a Warner retira essa ideia de lançar a curto prazo. Por quê? Porque você precisa de um comprometimento muito grande. Então, esse anúncio de que os 4 filmes chegarão em abril de 2028 é um dos experimentos mais arriscados, eu diria, da história do cinema. Porque são 4 filmes semelhantes, de temática semelhante, aí, em diferentes perspectivas, cada um envolvendo, né, um músico. Só que qual é o que você vai dar prioridade? E no final das contas, se esses 4 filmes, vamos imaginar o cenário de que os 4 filmes de fato serão lançados em abril de 2028, serão lançados de forma conjunta, os 4 filmes no mesmo dia, acho muito difícil. Os 4 filmes, um filme sendo lançado em cada semana, porque o próprio presidente da Sony fala isso, e até isso acabou gerando também uma discussão pela estratégia tomada da Sony. O presidente da Sony fala: essa vai ser uma experiência que você pode assistir os 4 filmes em um curto espaço de tempo. Então, se você focar em um mês, já é um experimento que nunca antes aconteceu nada parecido no cinema. Se você colocar até para o mesmo dia, aí entra uma outra questão. Se você olha para o cenário de distribuição nos Estados Unidos, eu acredito que tem como trabalhar, tem como você fazer essa base, né? Até porque são muitas salas. Agora, vamos pegar o caso do cinema brasileiro. Colocar 4 filmes dos Beatles no mesmo dia é inviável, tirando a cidade de São Paulo, tirando, quem sabe, alguma outra grande capital, como Rio de Janeiro, que tem um circuito exibidor maior. Até porque no Brasil nós temos aquela questão de evitar a super semana. Existe aquela ideia nos exibidores, né, de que 2 grandes lançamentos de Hollywood no mesmo dia são bem difíceis. Agora, você imagina 4 no mesmo dia, o que eu considero realmente muito improvável. Não duvido nada que uma estratégia de 4 lançamentos no mesmo dia possa chamar atenção, que fique voltada para os Estados Unidos, mas eu acho muito difícil essa estratégia funcionar em outros mercados também. Era um sonho do Sam Mendes, ele já tinha dito, não só o seu desejo de fazer 4 filmes envolvendo os Beatles, um para cada músico, mas de fazer essa experiência nunca antes realizada no cinema. Porque até lançar uma série no streaming com todos os episódios de uma vez não é tão difícil, né? O binge watching e até acabou mal acostumando muitos espectadores quando você tem aquela série de um episódio por semana e as pessoas querem assistir o mais rápido possível. 4 filmes, eu já acho que seria difícil, né, posicionar um a cada 3 meses para manter o interesse. 4 no mesmo período,
Eu acho que limita bastante o alcance. Porque não vamos pensar que abril de 2028 vai ser um mês voltado só para Beatles no cinema. Existirão outros lançamentos. Então é uma ideia que ela soa como uma ideia revolucionária e de fato é, ninguém nunca fez um experimento desse tipo. Agora, quando você passa para análise real, as pessoas elas vão ter interesse de ver 4 filmes de uma estrutura semelhante, de temática semelhante, seguidos no mesmo mês. Isso vai limitar a distribuição, isso vai afetar a bilheteria. Vai ter um filme que vai se tornar o preferido do próprio estúdio para ser o da introdução e os outros seriam complementos. Então são várias questões que até inclusive nesse anúncio da Sony existe a brincadeira, né, do próprio presidente da Sony, responsável pela distribuição, de como eu aprovei isso. Como é que eu aprovei 4 filmes em abril de 2028? É bem interessante essa base. Eu acredito que nós teremos mudanças ainda assim, e por mais que a Sony se comprometa de fato com 4 filmes em um mês, eu penso que é inviável sustentar 4 filmes no mesmo dia. É inviável você pensar em 4 grandes lançamentos no mesmo dia. E vamos cogitar, né? Na semana 2, vários desses filmes perderiam salas. Então, me parece muito mais hoje um conceito chamativo do que propriamente algo que pode ser colocado em prática com grande visibilidade também. Mas nós vamos continuar discutindo sobre isso na próxima live do canal. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!